Meus irmãos, a paz do Senhor, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 8, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículo 1, diz assim o texto sagrado. Eliseu havia prevenido a mãe do menino cujo filho ele ressuscitara. Levanta-te, parte com a tua família e vai morar onde puderes, no exterior, pois o Senhor determinou para esta terra um tempo de fome que durará 7 anos. A mulher seguiu a orientação do homem de Deus, partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, ela retornou da terra dos filisteus e foi fazer um apelo ao rei por sua casa e pelo seu terreno. E você pode sentar e dizer amém. Pode tomar o seu lugar de assento. Queridos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade concedida de estarmos aqui, ao pastor Carlinhos, que nos convidou para estarmos aqui, trazendo uma mensagem. Eu quero falar com vocês sobre a vida dessa personagem que é tão conhecida. A mulher sunamita, ela começa sendo mostrada pela Bíblia praticando uma boa ação em favor do profeta Eliseu. A sunamita, ela observou os passos do profeta Eliseu e ela disse para o esposo: eu vejo, eu percebo, eu entendo que esse homem que passa nos nossos termos é um santo homem de Deus. E ela foi movida por um sentimento de compaixão e de bondade. E ela disse para o esposo: vamos fazer um apartamento, um quartinho para recepcionarmos esse profeta de Deus, porque a fama do nome de Eliseu se espalhava, os milagres que aconteciam através de Eliseu. E quando Deus usa uma pessoa, ninguém consegue esconder isso. Você vê que tem gente que canta e é diferente. Tem gente que prega diferente. Cada um tem um método de Deus usar, e assim Deus vai usando cada um como instrumento para a sua obra. E Eliseu, ele é acolhido por essa família. Eles constroem um apartamento, e Eliseu tinha um sentimento nele que todo crente precisa ter. Eliseu tinha um sentimento de gratidão. Você sabe que quando nós somos gratos a pessoas, quando somos gratos, primeiro a Deus e depois a pessoas, gratos às vezes ao nosso patrão, ao nosso pastor, aos nossos amigos, isso gera um clima muito bom. Quando você é grato a qualquer pessoa do seu ciclo de amizade, aquela amizade, ela flui com mais naturalidade. Parece que tem algo que acontece de forma extraordinária quando você é grato em todas as áreas da sua vida. E Eliseu, em forma de gratidão, ele pergunta para aquela mulher: tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Por exemplo, eu posso falar com o rei em teu favor, em favor da sua casa. Eu posso falar com o capitão do exército de Israel, se tem alguma causa para ser resolvida, o capitão pode ajudar. A resposta daquela mulher foi a seguinte: profeta, eu habito no meio da minha família, eu estou muito em paz. Resumindo, ela estava dizendo assim para o profeta: está tudo bem, não estamos precisando de nada. Porque ela não era aquele tipo de pessoa que ela barganhava a bênção. Ela não investiu em Eliseu querendo um retorno. Ela fez aquilo de livre e espontânea vontade, movida por um sentimento de bondade em querer ajudar o profeta. E o profeta entendeu a colocação dela. Ela foi para a casa dela, e o profeta Eliseu conversou com Geazi e disse: Geazi, será que não existe nada que nós possamos fazer em gratidão por esta mulher? Eliseu conversando com Geazi dizia para Eliseu: realmente eles são uma família rica, são abastados, vivem bem, então aparentemente não tem nada que se possa fazer. Porém,
Nesta época, Geazi era um servo que andava temendo a Deus, ainda não tinha se tornado leproso, andava ajudando a Eliseu. Geazi, quando ele estava temendo a Deus, ele era o tipo de auxiliar que todo mundo queria, porque ele somava quando ele auxiliava. Quando Eliseu pergunta, não há nada que nós possamos fazer por essa mulher, ele observou aquela família, ele disse, rei, ou seja, profeta, eu sei o que dá para se fazer por essa mulher. Essa mulher, ela não tem filhos, e o marido dela já é de idade avançada, ou seja, Geazi detectou, olhando para aquela família, que tinha um problema. Só que era um problema que já fazia parte daquela família. Deixa eu dizer uma coisa para alguém que está aqui, para alguém que está nos ouvindo. Existem problemas que estão fazendo parte da nossa família, estamos morando com esse problema, convivendo com ele, mas não é isso que Deus quer. Deus vai mudar esta sentença por causa desse problema. O texto não diz que a mulher estéril, eu não vou dizer o que a Bíblia não diz, porque em Deuteronômio 29, versículo 29, a Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, as ocultas são para Deus. Eu não posso dizer o que a Bíblia não diz, mas eu entendo, à luz do contexto, que alguém tem um problema de saúde, ou é a mulher, ou é o próprio marido. E quando o Geazi diz para Eliseu, esse casal não podem gerar filhos, aí Eliseu entendeu que a ajuda quem vinha para aquela casa agora era Deus, ele não podia ajudar. Eliseu não ia ajudar pedindo favores ao rei de Israel ou pedindo ao capitão, mas Eliseu podia interceder ao dono do céu em favor daquela família. Eliseu mandou chamar a mulher, ela ficou na porta do apartamento e Eliseu disse para ela, o Senhor manda lhe dizer que você vai se tornar mãe de um filho. Ela sabia do problema. Escuta isso aqui, nós estamos numa campanha que Deus trabalha no meio daquilo que é impossível, daquilo que é natural, Deus faz se tornar sobrenatural. A mulher sabia do problema, por isso que ela respondeu, não mintas para a tua serva. Ela estava dizendo assim, não há possibilidade de eu me tornar mãe de filhos, só que ela não sabia que era uma mensagem de Deus que ela estava recebendo. Às vezes Deus fala com você num culto, num ambiente como esse, e você não percebe, você só vai entender que Deus falou quando aquilo que Deus falou com você se cumprir. Quem crê que Deus ainda fala? O tempo passou, a mulher engravidou, se tornou mãe daquele filho mudou toda a ambiência da família. Os irmãos sabem, quem é pai aqui igual eu sou, quem é mãe, sabe que filho muda toda a nossa estrutura familiar, muda para melhor. Às vezes o filho nasce até com um problema de saúde, mas você consegue lidar, consegue tratar, consegue ter alegria, porque é seu filho, é sua herança, é sua descendência. Filho é bênção de Deus, é isso que a Bíblia nos ensina. Agradeça a Deus pelo seu filho, porque quando você se torna grato a Deus, isso alegra o coração de Deus, e Deus percebe que você foi abençoado com um filho, e você está sendo grato a Deus. Agora, tem algumas coisas na vida dessa mulher e da família dela, que nós precisamos observar e extrairmos para a nossa vida, e fazermos algumas aplicações, para que a gente possamos entender a vontade de Deus. A vida, ela tem fases, e a Bíblia nos prova isso. Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz que há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Há tempo de abraçar, mas também há tempo de se afastar de quem você abraça. Existem todas essas fases segundo a Bíblia. Essa mulher, ela viveu algumas fases desde quando ela conhece o profeta. Quando ela conhece o profeta Eliseu, ela reconhece Deus na vida daquele homem. É a fase do novo convertido, a fase do primeiro amor. Irmãos, essa fase é tão boa, que quando Jesus apareceu a João na ilha de Pátanos, Jesus disse, diga para a igreja de Éfeso
que eu quero que eles voltem ao primeiro amor. Eles se afastaram do primeiro amor. No primeiro amor, tudo está bom para você. Você não tem motivo para murmurar da igreja, nem do culto. Você não tem motivo para reclamar de nada, porque é o tempo do primeiro amor. É o tempo que você conheceu Jesus. E é por isso que a Bíblia nos traz esta recomendação. Lembre-se de onde caíram e voltem ao primeiro amor. O tempo da pureza, irmãos. Eu me converti faz uns 30 e poucos anos. Às vezes eu volto pensando no início da fé que as coisas eram diferentes. Só que a gente não pode voltar no passado. Nós temos que viver com alegria esse tempo de hoje, independente das adversidades que estejam acontecendo. Então essa mulher viveu a primeira fase. Depois, irmãos, ela vai viver outra fase boa. Ela vai se tornar mãe de um filho que nasce por causa de uma palavra profética de Eliseu. A fé daquela mulher foi se acrescentando. A Bíblia diz em Filipenses 1,6 que ele começou em nós a boa obra e ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. A gente conhece o Evangelho e o Evangelho vai trazendo bênção de Deus para a nossa vida. Você vai aprendendo a andar com Jesus. Daqui a pouco se batiza nas águas, daqui a pouco se batiza com o Espírito Santo, participa da primeira Santa Ceia, daqui a pouco se envolve em um departamento da igreja. Isso lhe faz crescer diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça e em estatura. Eu quero dizer para você, crente que está aqui, Jesus chamou você para você ter crescimento em todas as áreas da sua vida. A mulher viveu e está vivendo essas duas fases. Agora a fase muda. É aqui, irmãos, que a gente precisa de muita maturidade. É aqui que a gente precisa de muita flexibilidade, de muita estrutura emocional e relacionamento com Deus. Por que eu estou dizendo que a fase mudou? O menino já está numa certa idade, já está indo, mas o pai para o campo. O pai era um camponês, era um fazendeiro, tinha serviços que precisavam ser feitos na lavoura, e o menino segue os passos do pai. Um dia normal igual aos outros dias, o menino começa a reclamar de uma dor na cabeça, do nada. Catástrofes naturais acontecem, e às vezes Deus permite e a gente nem sabe discernir porque essas coisas acontecem. O menino começa a sentir uma dor na cabeça, o pai não sabia bem tratar, disse para um dos criados: leva ele para casa, para que a mãe tome os devidos cuidados. A mãe recebe o menino com muita dor na cabeça, e mãe é mãe, toma os cuidados cabíveis para curar o menino, e o texto diz que quando por volta de meio-dia, o menino faleceu no colo daquela mãe. Irmãos, ninguém queira estar na pele desta mulher da Bíblia. Eu estou falando aqui de uma mulher que conheceu Deus por meio do profeta, que estava vivendo uma fase de milagre. Toda vez que ela olhava para aquele menino, ela dizia: isso aí é milagre. Os vizinhos, os familiares, os parentes vinham ouvir a mulher contar a história do milagre sobre a vida daquele menino. Mas agora tem uma coisa interessante. Na hora que o dia mau chegou, ela teve estrutura suficiente para lidar com o dia mau. Eu preciso dizer para alguém que está aqui: o dia mau chega, mas também passa. Tem alguém aqui nesse culto que o Espírito de Deus está fazendo saber o meu coração que você está vivendo o dia mau por permissão de Deus, mas o dia mau vai passar. Esse dia mau vai embora. Ele não tem residência fixa na sua vida. O dia mau vai passar. Se você acredita, dê um glória para Jesus. Agora escuta o que eu preciso lhe dizer nesta noite. Tem equilíbrio no dia mau. Tem a oração no dia mau. Tem a vontade de servir no dia mau. Tem a vontade de andar com Deus no dia mau. O dia mau não é para a gente murmurar. O dia mau não é para a gente se afastar da igreja. O dia mau não é para a gente perder a conexão com Deus. Deus tem 4 endereços. Marque isso aqui que eu quero deixar registrado. Primeiro endereço de Deus: céu. Deus mora no alto, habita no alto e sublime trono. E lá no trono de glória,
Deus vê lágrima e ouve oração. O primeiro endereço de Deus é o céu, e você consegue mandar uma correspondência para lá através da oração. Segundo endereço de Deus, está aqui, ó, a palavra. A Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra pura, a bendita, a inefável, a gloriosa, a palavra que é pão para alimentar a nossa vida, a palavra é a água para saciar a sede, a palavra é tudo aquilo que a gente precisar, a palavra é. Terceiro endereço de Deus, a casa dele. No dia que a gente deixar de gostar da casa de Deus, tem alguma coisa errada com a gente. Não tem nada errado com o pastor, nem com a igreja, é com a gente. Ah, não gosto mais de ir para a igreja, então tem alguma coisa que precisa melhorar. Porque a casa de Deus tem a presença dele na casa. Jesus sabia disso, que um dia brigou com os cambistas, usou a zorraga e disse: a minha casa será chamada casa de oração. Quem gosta da casa de Deus aí? O quarto endereço de Deus, sabe aonde é que Deus está? Na vida de quem anda com Ele. Deus está na vida desse crente que está perto de você. Pastor, o senhor tem certeza absoluta, a presença do Deus do céu está sobre você, que anda servindo a Deus com alegria. Você tem a graça, você tem a palavra de Deus em você. Então Deus tem 4 endereços. Você acha Deus na vida do irmão, você acha Deus na casa dele, você acha Deus na palavra, e você acha Deus no céu por meio da oração. Tem graça de Deus para lhe ajudar no dia da adversidade. Quando o dia mau chegou, o menino está morto no colo da mãe, ela pega a criança, ela não manda um funcionário desesperado avisar o marido, ela não manda. Ela pega a criança, coloca no quarto do profeta, ela conversa calmamente com o esposo e diz para ele: eu quero que você manda ao bardar um animal, que eu quero ir falar com o profeta Eliseu. Ela não disse que o menino morreu. Eu já fiz exegeses desse texto, e eu não encontrei a mulher dizendo para o marido: o menino está morto. Ela não escondeu o problema, mas ela teve equilíbrio para suportar o problema, porque tem coisa que às vezes não é com o marido. O negócio às vezes de Deus é com a esposa, às vezes não é com a esposa, é com o esposo, às vezes é com o filho, às vezes é com alguém da sua família que Deus está agindo, que Deus está trabalhando, e se faz necessário que a gente entenda os mistérios da fé. O esposo disse para ela: querida, mas não é sábado, nem é lua nova, não é dia de falar com o profeta. Ela disse: mas eu vou. E ela foi. Ela está desesperada, dilacerada. Quando ela vai chegando aonde o profeta Eliseu estava, Geazi estava perto. Geazi olhou e disse: pelo andar, pelo jeito da mulher que vem sobre o animal, é a sunamita. E ele corre para encontrar aquela mulher e pergunta para ela se estava bem com ela, se estava bem com o filho, se estava bem com o marido. Fizeram 3 perguntas, ela disse: está bem com o marido está lá no campo, sem saber até que o filho tinha vindo a óbito. O filho está morto, ela disse que estava bem, e ela estava dilacerada por dentro, mas ela disse: está bem, porque ela sabia lidar com o problema. A minha palavra profética aqui nessa tribuna é essa: não se desespere, porque o dia mau vai passar. Quando ela chegou, ela fez uma coisa que era fora as regras de alguém quando se relacionava com um profeta. Não podia se jogar aos pés de um profeta. A cultura judaica prova ao pé da letra que não se podia se deitar aos pés do profeta. Ela chegou e jogou-se aos pés de Eliseu. Quando Geazi sabia da regra, foi para tirar ela dos pés do profeta. O profeta disse: deixe, aconteceu alguma coisa e Deus não me revelou. Aquilo não era coisa que envolvia só Eliseu, envolvia em primeiro lugar aquela mulher. Deus estava tratando com ela. Deus precisava mostrar para ela que da forma que ela foi grata lá no início, da forma que ela aprendeu a amar a Deus, ela ia ter equilíbrio no dia da adversidade, e Deus ia provar que estava com ela.
E ela chega e ela desabafa, irmãos. Tem pessoas que às vezes precisam desabafar com a gente. Empreste o ombro quando alguém precisar desabafar. Às vezes alguém não está precisando de seu dinheiro, não está precisando de nada seu, quer apenas desabafar, abrir o coração, para que a alma daquela pessoa venha sair dessa tristeza, dessa prisão emocional. A mulher chegou para o profeta e disse: eu pedi filho a você, profeta. Eu porventura não disse para tu, não mintas para a tua serva. Eliseu ouviu calado, porque quem tem graça sabe suportar a fraqueza de quem está fraco. Quem anda com Deus sabe entender alguém quando precisa ser entendido. O profeta escutou ela, não falou nada para ela, chamou Geazi e disse: aqui está o meu cajado, o meu bordão. Vá lá e coloque sobre aquela criança. Ela disse para Eliseu: eu não saio daqui se você não for. O negócio aqui não é com Geazi, é contigo. Você vai na minha casa, você tem que ir mais nós com a gente na nossa casa. Eliseu foi, mas Geazi vai correndo na frente com o bordão. Irmão, sabe qual era a ideia de Geazi? Vou colocar o cajado do profeta sobre a criança vai ressuscitar na hora. Porque Deus usava Eliseu nesse tipo de mistério. Eliseu uma vez pegou um punhado de sal, colocou nas águas lá da fonte de água de Jericó. As águas amargas se tornaram doces. A terra era estéril, Deus curou a esterilidade. Eliseu um dia pegou um pedaço de madeira e orou nas águas do Jordão. Um machado de ferro que tinha afundado flutuou sobre as águas. Eliseu tocou com a capa de Elias nas águas do Jordão e Deus abriu um caminho. Eliseu tinha tirado a morte que estava numa panela. Eliseu tinha profetizado o azeite da viúva seria multiplicado. Ele estava acostumado a Deus usar. Só, irmãos, que Deus usa quem quer, quando quer e na hora que Ele quer. Geazi chega lá, bota o bordão sobre o menino estava morto e morto continuou. Porque tem coisa que não é nós que Deus vai usar. Às vezes Deus vai usar quem Ele escolheu para usar. Ele volta frustrado. Eliseu vem devagar com a esposa, com a mulher, com aquela senhora, com a sunamita. E ele muito triste diz para o profeta: coloquei o bordão da forma que o Senhor mandou, mas o milagre não aconteceu. Eliseu chega naquela casa e ele entra no quarto onde está a criança morta. O texto diz que ele se deitou sobre a criança, orou e a criança esquentou, mas não ressuscitou. Eu aprendi uma lição muito grande aqui. O texto diz que quando ele ora por aquela criança, ela esquenta e não ressuscita, ele se levantou e ficou andando de um lado para outro dentro daquele quarto. Eliseu vai ter uma crise existencial, porque ele não entendeu, na verdade, o que é que estava acontecendo. Ele profetizou que aquele menino nasceu por ordem de Deus, e agora ele está vendo uma promessa de uma família, e embora ele não estava entendendo, e quando ele está andando para lá e para cá, dentro do quarto, ele está vivendo uma verdadeira crise existencial. Mas eu preciso dizer que a mesma crise que chega, ela vai embora, porque Deus continua no comando. Escute o que eu vou lhe dizer aqui, que eu já estou caminhando para encerrar. Eliseu tinha duas alternativas dentro daquele quarto onde tem um morto. Primeira alternativa: cobria o corpo do menino, chamava os pais e dizia: realmente essa foi a vontade de Deus. Ele não estava errado, porque não foi ele que tirou a vida da criança. Segundo, ele poderia voltar e orar uma segunda vez, ou seja, ele precisava reagir. Tem hora que você precisa reagir. Tem hora que nós precisamos reagir diante dos maiores caos da nossa vida. Tem hora que Deus quer que você se levante. A Bíblia diz em Provérbios 24:10, se nós nos mostrarmos frouxos nos dias da batalha, nossas forças serão poucas. E eu sei que eu estou falando para pessoas humanas
apenas nessa noite, mas são pessoas que têm a força de Deus, que têm a graça, que têm a palavra, que têm a esperança da salvação. É por isso que você não é uma pessoa comum, você consegue se levantar das cinzas, nas maiores catástrofes da vida, você consegue se equilibrar no meio da tempestade. Eliseu volta lá. O que é que eu quero dizer com isso? Não desista de lutar contra esse problema, porque esse problema que lhe afronta, que convive com você, não vai permanecer. Nós não estamos brincando de culto, eu tenho consciência do que estou falando. Deus me deu essa mensagem hoje à tarde para trazer para você. Eliseu volta lá, torna a orar pela criança, e a Bíblia diz que a criança esquenta, espirra 7 vezes e volta à vida. E sabe qual é o resultado? Ele entrega a criança viva para aquela família. Oh, irmãos, oh, louvado seja o nome de Jesus. Eu olho para essa cena e eu vejo um Deus que dá vida aonde precisa ter vida. Eu olho para um Deus que restaura onde precisa de restauração. Eu sei que o problema era gravíssimo, mas Deus tem o domínio sobre os problemas mais graves da história da humanidade. A vida continuou, a alegria voltou para aquela família. Porém, aquela casa aprendeu a amar a Deus acima de todas as coisas. A palavra de Deus se tornou lei dentro daquela casa. Um dia, quem chega naquela casa, está aqui o texto que lemos, Eliseu. E Eliseu diz para aquela família: leve o que puderem levar, porque vocês vão ter que ir embora daqui. Irmãos, isso aqui é uma das cenas mais tristes da vida dessa mulher. Por quê? Porque ela vai sair de casa, do lugar que ela está acostumada. Você que é dona de casa, que sabe onde é que está tudo. Às vezes eu invento de cozinhar lá na minha casa, está ali a esposa testemunha, eu fico perguntando: nega, está onde o sal? Onde é que está isso? Ela já sabe tudo, porque ela é o lugar do habitat dela, ela cuida da cozinha. Então você tem sua cozinha. Quem tem sua cozinha em casa, que você sabe de tudo, né? E você vai cozinhar na casa da vizinha para você ficar perdida, é normal. Então aquela mulher recebe ordem para ela, o esposo e o filho irem peregrinar na terra de estranhos e de inimigos. Tem coisas que acontecem ruim, que Deus permite, porque Ele tem o controle. A mulher não questiona, pastor Carlos, o texto diz aqui no capítulo 8, versículo 2, a mulher seguiu a orientação do homem de Deus. Meu irmão, isso aqui é o segredo. Seguir a orientação do homem de Deus que está por meio da sua palavra. Ela foi, com a família peregrinou, foi difícil, foi, porque eles foram para a terra de estranhos. E você sabe que terra estranha é muito complicada. Eu me lembro que a gente faz aí quase 20 anos, acho que a gente já mora aqui. E quando nós chegamos do Nordeste para morar em Santa Catarina, a gente vindo de um lugar de 40 graus para um lugar que a gente foi morar em Criciúma, uma época, cuidar de um trabalho lá naquela região, e era muito frio, até na época a torneira congelava, foi difícil, foi uma aventura, mas a gente se acostumou. Você consegue se adaptar ao lugar, porque você tem a graça, você tem a presença de Deus. O texto diz que terminando os 7 anos de seca em Israel. Pastor, e por que é que essa seca veio? Por causa da apostasia do povo na época do rei de Israel, que estava adorando a outros deuses. E o preço veio geral. O texto diz que terminando os 7 anos a mulher volta. Quando ela volta para a casa dela, pensando já no seu lar, na sua casa, na sua cozinha, quando ela chega em casa, ela tem uma surpresa triste. A sua casa tinha sido tomada. Outras pessoas estavam morando na casa dessa mulher. É aqui onde a gente precisa entender uma coisa. Como é que Deus permite você ir? Deus manda você fazer e as coisas começam a dar errado. Deus mandou a mulher peregrinar, Deus não podia estar cuidando. A casa da mulher não podia estar em perfeito estado, mas quando ela chega tem um invasor. Calma, Deus tem o controle de todas as coisas. A mulher não foi brigar com quem estava morando na casa. Ela disse: eu não vou agir, mas o meu esposo
e nem o meu filho usando a força do braço. Eu vou falar com quem pode me ajudar. Sabe quem pode me ajudar no momento? O rei de Israel. E ela foi. Quando ela chega no palácio do rei, olha o que é que Deus faz. Olha como Deus é criador de situações para abençoar crente. Eu vou repetir que você não pegou. Deus é especialista em criar situações para abençoar crente na terra. Levante a mão que eu vou profetizar. Eu não sei qual é o caminho que Deus vai tomar, qual é a situação que Ele vai criar, mas tem gente aqui que está sendo alvo de bênção de Deus. Você e a sua casa, te diz o Senhor aqui nesta noite. Quando ela entra no palácio do rei, quem está sentado do lado do rei? Geazi. E sabe qual é a conversa do rei Geazi? Irmãos, primeiro, Geazi era apenas um servo auxiliar do profeta. Não tinha nenhuma regalia para estar sentado de lado do rei. Mas Deus, quando está criando o projeto, Deus faz aquilo que precisar para a bênção chegar na sua casa. Você está aqui, Deus está trabalhando lá do outro lado. Isso não é jargão de pregador, eu estou usando a Bíblia, Isaías 64, versículo 4. A Bíblia diz que nunca se ouviu falar um Deus além do nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E eu sei que quem vem num culto como esse, vem porque está esperando no Deus do céu. Quem está esperando nele aí? Oh, glória! Aleluia, Jesus está aqui, tem uma presença muito forte de Deus aqui. Por favor, com permissão do pastor Carlos, fique em pé. Aleluia, aleluia, Jesus está neste lugar. Sabe qual é a conversa de Geazi e do rei? Eles estão conversando sobre o filho daquela mulher que tinha ressuscitado. Quando a mulher entra, Geazi diz: olha ali, rei. O menino é aquele, olha ali, o pai e a mãe entrando aqui nos termos do palácio. Sabe qual foi a atitude do rei? Passa na frente de todo mundo, fura a fila porque é o que estou mandando. Deixa eu explicar. Tem gente aqui que Deus vai apressar a sua bênção. Vou repetir, tem gente aqui nesse culto que Deus vai apressar a sua bênção. Aí o rei perguntou: mulher, é verdade o que Eliseu está falando? Aí a mulher levantou cheia de moral, porque quando Deus dá a oportunidade está dada. A mulher disse: sou eu, rei, esse menino é um milagre. Esse menino foi ele que o profeta profetizou. É bem verdade que ele morreu, mas o mesmo profeta abençoou e ele ressuscitou. Esse menino é um milagre. Olha, rei, eu vim aqui porque eu tenho um problema. Tem hora que Deus só quer ouvir aquilo que você tem a dizer a ele. A mulher disse: Deus mandou a gente ir para a terra dos filisteus. Nós fomos e agora voltamos e tomaram nossa casa e nossa terra. O rei chamou um oficial e disse: vem cá, devolve a terra dessas mulheres, expulsa quem está lá. Tem coisa que Deus vai fazer, você não vai mover uma unha. Vou repetir, você não vai precisar de justiça. Tem coisa que a gente precisa de justiça, mas tem coisa que você não vai levantar um dedo. Quem vai fazer é o dono do céu. O rei disse: devolve a terra desta mulher, expulsa quem está lá, porque o que é dela e tem mais. Todo o prejuízo de 7 anos que a seca deu a essa mulher, devolve, porque é ordem do rei, e você sabe que ordem é para ser cumprida. Eu quero orar com permissão do pastor. Só quem está precisando de um milagre, vem aqui na frente rapidinho. Só quem está precisando de um milagre. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Vamos formar um coral, bora lá? Em Fá maior. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu alamassuca, alamassuca.
Só mais uma vez, levante a mão. Se o trovão e o mar se erguendo, tem uma presença do céu aqui. Sobre a tempestade eu voarei. Vai ter restauração na família. Descansarei, pois sei que é rei. Vai ter resposta do dono do céu na sua casa. Eu conheço esta presença. Esta presença, ela está vindo diante de Deus para a sua vida. Candarimi andarama. Andema sucalaba carama. Só para encerrar. Se o trovão e o mar se erguendo sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu. Aleluia. Querido Deus, aqui estão os teus filhos que vieram na frente desse altar nessa noite, porque ouviram o Senhor falar o coração por meio da palavra. Deus, o Senhor me deu esta mensagem e eu tenho consciência de que a mensagem foi entregue para o teu povo nesta noite. E esta palavra vai agir com poder e graça na vida desta pessoa, na vida dos nossos internautas. Que a tua bênção esteja no casamento, esteja na empresa, esteja na família, em nome de Jesus Cristo. Que a tua bênção esteja no ministério, esteja sobre o teu povo, em nome de Jesus.